Boa noite, graça e paz para todos os que nos ouvem. Como eu havia adiantado, estamos fazendo uma série sobre as parábolas de Jesus, especialmente aquelas conhecidas como as parábolas do reino. Semana passada, estudamos sobre a parábola do semeador. Ela marca o início do reino de Deus, pois representa a palavra de Deus sendo semeada pela pregação do Evangelho. Hoje falaremos sobre mais 3 parábolas: a do joio, que cresce com o trigo, a do grão de mostarda, a pequena e insignificante semente que gera uma grande planta, e a do fermento e sua ação invisível. Nessa noite, o texto base será o de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 43. Perceba que ele vem imediatamente após a parábola do semeador. Seria coincidência Jesus ilustrar o reino dos céus por meio dos exemplos que envolvem plantações? Pois, na continuação, ele fala sobre o joio e o grão de mostarda. Depois, ele vai falar sobre o fermento, para só então apresentar a explicação da parábola do joio aos seus discípulos. É interessante observar que até a parábola do semeador não havia necessidade de Jesus explicar suas parábolas aos seus discípulos. É exatamente nessa parábola que os ensinamentos de Jesus passam a não ser tão óbvios para aqueles que ouviam. A razão é porque nesse período iniciou-se a fase que nós chamamos de oposição. A fase no ministério de Jesus conhecida como oposição. Reparem, um pouco atrás aqui no livro de Mateus você vai perceber que Jesus já havia multiplicado os pães e depois ele vai criticar as multidões que procuravam a ele não por causa do Deus dos milagres, mas por causa dos milagres de Deus. Havia também sofrido oposição por seus discípulos terem profanado o sábado colhendo espigas para comerem. Ou mesmo ele, por ter curado no sábado o homem da mão ressequida. Depois ele mesmo fora acusado pelos fariseus de pactuar com Beelzebu. E é nesse contexto que vocês devem ler os versículos 34 e 35, que estão aqui. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Meus irmãos, siga nosso estudo dirigido e perceba como que as parábolas têm conexão entre si. E como que ilustram coisas de nosso dia a dia, como igreja, mas essas coisas são extremamente valiosas para a nossa vida piedosa. Eu desejo, do fundo do meu coração, que esse estudo possa fazer com que você cresça na presença de Deus, com que você e sua família criem laços de maior fraternidade, conhecendo e aprendendo juntos aquilo que Deus tem para nos ensinar através de sua palavra. Que Deus abençoe a quarta-feira de vocês, que dê a todos um bom estudo na presença dele. Em nome de Jesus.